muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje não é segunda-feira, mas nós temos hoje aqui uma convidada super especial que vai participar, então, dessa live para falar de um tema que ela conhece como ninguém, que é a responsabilidade civil. A professora Isabel, vi que ela já entrou aqui. Deixa eu convidar a Isabel, então. E já vou chamar mais um pessoal aqui para participar também. Olá, Oi, Isabel, boa noite, seja tudo bom? bem-vinda. Tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo, tá ótimo. Muito bem, pessoal entrando, já bastante gente. Eu vi que o Renato entrou, Fernanda, Camille, Guilherme, sejam todos muito bem-vindos. Estava dizendo para eles, né, Isabel, que não é segunda-feira, que não é o Segundas de Primeira Ah, hoje, é. mas que tá de calibre aqui, né? Vai ser uma discussão, vai ser, na verdade, uma análise. A gente está aqui mais para trazer para vocês a informação sobre esse julgado. E aí eu quero fazer algumas perguntas para a Isabel. A gente fez essa combinação porque a Isabel, como eu estava dizendo para vocês antes dela entrar, é a pessoa que eu conheço pessoalmente que mais entende de responsabilidade civil, é uma mestre, é a nossa grande conhecedora aqui da responsabilidade civil. E a gente está juntando dois temas que são super atuais, né, Isabel? Acho que a responsabilidade civil nunca deixa de ser atual, é sempre um tema bem que se renova, né, nas demandas, nas situações fáticas, e a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e esse julgado recente, quando saiu o julgado que eu coloquei ele no Stories, a Isabel disse, mas vamos falar sobre isso, vamos falar. Então, aqui estamos nós. A gente não vai nosso objetivo não é sermos demoradas, né, Isabel? A gente tentou combinar Sim. de fazer de forma bem objetiva, mas então, assim, eu quero trazer para vocês a decisão, o caso que foi julgado, e aí depois eu quero, então, começar aqui a pedir para a Isabel falar um pouquinho para nós desses temas que estão envolvidos e a gente ir fazendo essa conexão, então. Eu vou dizer para vocês o número, tá? É um agravo em recurso especial, 2.130.619 de São Paulo. Então, depois vocês podem procurar esse julgado, está disponível, né? Está de fácil acesso, mas eu vou contar a historinha rapidinha para a gente contextualizar aqui a nossa conversa, o nosso assunto hoje, então. Essa ação foi uma ação de indenização ajuizada por uma pessoa contra uma concessionária de energia elétrica, pedindo uma indenização por danos morais em decorrência do vazamento de seus dados pessoais, tá? Eu vou dizer para vocês quais foram os dados que foram vazados, porque isso é bem importante para esse desfecho dessa decisão lá no STJ. E depois a gente também vai explicar um pouquinho dessa diferença entre os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, tá? Quais foram os dados vazados, então? O nome completo dessa pessoa, o RG, o gênero, a data de nascimento, o telefone fixo e o telefone celular, o endereço e informações a respeito daquele contrato de fornecimento de energia. Então, a carga contratada, o tipo de instalação, o consumo que essa consumidora, né, que essa pessoa tinha. E com base nisso, então, ficou de alguma forma evidenciado que houve esse vazamento por terceiros e ela entra com a ação de indenização. No primeiro grau, então, a sentença de primeira instância foi de improcedência. Não satisfeita com essa decisão, ela entra com recurso de apelação, interpõe um recurso de apelação, e este recurso de apelação é provido, então ele é acolhido, é fixada uma indenização no valor de R$ 15.000, e o tribunal reconhece que houve o vazamento dos dados pessoais e diz que aqueles dados pessoais que vazaram são dados sensíveis. E aqui é importante a gente, então, fazer essa diferenciação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, ela explica para nós o que são dados pessoais e ela diz o seguinte, que dados pessoais são todas aquelas informações que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa natural. Então, quando a gente fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo assim, talvez, né, Isabel, num momento futuro, isso a gente ainda veja uma mudança, mas hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica exclusivamente às pessoas naturais.
Quem são as pessoas naturais? Somos nós, carne e osso, pessoa física, né? Então, não tutela aqui a personalidade ou outros direitos, até mesmo de privacidade, de imagem, de honra da pessoa jurídica, somente da pessoa física. Muito bem. E aí, então, dentro dessa categoria de dados pessoais, que são todos os dados que permitem a identificação de uma pessoa, nós temos uma categoria especial, uma espécie de dado pessoal, que é o dado sensível. E o dado sensível, ele recebe essa denominação, primeiro, por quê? Porque a lei entende que esses dados precisam de uma proteção a mais, né? Precisa haver um reforço ali pelo controlador, que é a pessoa responsável pela tomada de decisões das operações de tratamento, quando os tratamentos envolverem dados sensíveis. E por que isso? O motivo disso é porque esses dados são dados que expõem as pessoas a uma vulnerabilidade maior. Então, a gente encontra lá no inciso 2º do artigo 5º da Lei 13.709 um rol taxativo dos dados que são dados pessoais sensíveis. E são aqueles dados, então, relacionados à orientação sexual, à saúde, a questões religiosas, né? Orientação religiosa, orientação política, filiação sindical, né? Então, vejam que todas essas questões que realmente são temas que se prestam, né, às vezes, para alguma ação mais discriminatória, que tornam a pessoa realmente mais vulnerável e que, portanto, tem essa proteção maior pela Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, então, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolhe o recurso de apelação, fixa uma indenização de 15 mil e, não satisfeita com essa decisão, a concessionária entra com um recurso especial e lá no seu recurso especial ela alega, né, todos aquelas preliminares de omissão, de não apreciação, né, do artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas entra também nos artigos do Código Civil, no 186, no 927, nos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados que tratam da responsabilidade civil, que são lá do 42 até o 45, e diz o seguinte: houve uma violação aqui, uma ofensa, porque os dados que estão mencionados nesse processo não são dados sensíveis. E aí também aponta o artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, o que a gente tem de resposta, então, do STJ em sede de agravo, dizendo, realmente, esses dados ali não são dados sensíveis. E, portanto, não poderia haver um dano moral presumido. E afasta essa indenização, tá? E aí eu até vou ler um trechinho para vocês aqui que está no voto, que diz assim: o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha não desejável ou indesejável no tratamento de dados da pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão por si só de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular de dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. Diferente seria se de fato estivéssemos diante de vazamento de dados sensíveis, que dizem respeito à intimidade da pessoa natural. Então, a conclusão, né, Isabel, quando eu li esse acórdão, mais do que dizer assim, ó, poxa, eles não reconheceram o dano moral aqui, me chamou mais atenção o fato de justamente dizer assim, não, porque o dado era sensível, porque se fosse dado sensível, talvez, né, a gente teria decidido de forma diferente. Mas então, assim, para a gente esclarecer para esse povo todo aqui que está nos assistindo, eu quero começar te perguntando e quero que tu explique de forma bem objetiva, afinal, o que é um dano moral presumido, que nesse caso aqui não foi considerado, né? Sim, boa noite, Karen. Aí o pessoal que está assistindo, a Agdazinha, nossa colega lá da Unicinos, os alunos que estão aqui, tem o pessoal que é interessado também nessa matéria, que é super importante, de proteção de dados, né? Principalmente pessoas que lidam com os dados dos outros, imobiliários que fazem cadastro, né? Serviços de proteção ao crédito, bancos de dados, os cartórios, né, Karen? Que eu vejo que tu palestra bastante sobre esse assunto, eu acompanho, só que, infelizmente, segundas-feiras eu dou aula, então sempre tem que assistir atrasada ali a tua live, né? Mas, Karen, sabe que me chamou muita atenção essa decisão, porque, assim,
com o máximo respeito aos julgadores, inclusive o Herman Benjamin, que é um grande líder aí do Código de Defesa do Consumidor, é essa análise do dano moral presumido, né? Quer dizer, afasta o dano moral presumido quando se trata de dano moral que envolve dados não sensíveis, né? Porque, na realidade, a lei não fala em dados não sensíveis. Isso foi uma criação, né? A lei fala tratamento de dados pessoais. E daí fala dos dados pessoais, e daí lá, depois ela começa a fazer uma diferenciação e chama de dados pessoais sensíveis. Quer dizer, tem dados que merecem maior proteção, até como tu falaste, da discriminação e etc, né? Mas o que me chama a atenção é que me parece que há uma involução aí na questão do dano moral. Porque nós, e eu vou ter que rever isso quando eu começar a ensinar os alunos aí de dano moral, porque nós tivemos essa presunção do dano como uma grande evolução, né? Uma grande evolução da responsabilidade civil. E até porque havia uma grande necessidade de reconceituar o dano e afastar daquela questão anímica de dor, sofrimento, humilhação, abalo psicológico. E são consequências do dano. Isso vai importar na hora de fixar o valor, mas não na hora de analisar a existência do dano moral. Então, assim, a doutrina foi muito importante, a Maria Celina Bodão, o Paulo Lobo, os nossos doutrinadores, de reconceituar o dano moral para evitar essa grande banalização do dano. Então, reconceituaram, atrelando aos direitos personalíssimos, que são um galinho dos grandes direitos fundamentais da Constituição Federal, né? Então, assim, o que é o dano moral? É uma lesão a um direito personalíssimo, né? Porque isso está ligado à nossa dignidade, que está lá na Constituição Federal também como os direitos fundamentais do artigo 5º, né? Então, assim, numa visão civilista, né? Basta, sempre digo para os alunos, demonstrar que houve uma lesão a um direito personalíssimo. O dano moral já exsurge em ré ipsa, quer dizer, presumido. E o que acontece com esse fato de ser presumido? É uma presunção absoluta? Absolutamente. Ele inverte o ônus da prova e caberia à empresa, então, fazer prova de que não houve essa lesão a um direito personalíssimo, né? E aqui o tribunal simplesmente fez o contrário, o Superior Tribunal. No momento em que era de verificar qual é a atuação do grande tribunal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque essa lei não veio à toa, tu sabe disso, quantos anos tu estuda isso? A necessidade, o mercado usa os nossos dados, ele vende os nossos dados, a economia precisa dos nossos dados pessoais, qualquer que seja, e são mais utilizados os nossos dados pessoais não sensíveis do que os sensíveis. Mais usado meu CPF, meu celular, num contrato, por exemplo, nas relações negociais, do que os meus dados sensíveis. Né? Em quem eu votei, minha crença, minha religião. Isso aí, quais são os contratos que lidam com isso? De saúde, seguro de vida, plano de saúde. Mas os contratos bancários, os contratos negociais no nosso dia a dia, lidam com os nossos dados pessoais, não sensíveis. E aí que merece proteção, na minha opinião. Porque nós ficamos extremamente vulneráveis no momento que isso passa para mãos e são vendidos. A gente sabe que muitos vendem esse banco de dados, né? E não ganham pouco. Como é que os marketings em cima dos produtos são feitos em cima desses dados? Por isso que nós recebemos uma série de propagandas de coisas, porque fecha com meus dados, fecha com o que eu gosto. Exatamente. Então, quando eu li a decisão, eu pensei, vai chegar no superior agora. Porque as decisões anteriores, e decisões de 90 e poucos, que não tinha lei de proteção de dados, né? Que só tinha o Código de Defesa do Consumidor, e depois, mais tarde, o Código Civil em 2002, mas em 1990 e poucos, se tu olhar essas decisões, eram só analisando e reconhecendo violação do direito personalismo e concedendo dano moral. É uma consequência lógica da invasão ao direito personalismo, né? Então, dizer que os dados, que a lei faz a separação entre dados pessoais e dados sensíveis, ela faz sim, só para dizer, todos os dados são protegidos, na minha opinião. Uhum. Só que, em relação aos dados sensíveis, observe, a proteção tem que ser maior, porque os danos podem ser maiores. Essa invasão aí
dessas questões que estão ligadas aí à minha intimidade, que são sigilosas e que não interessam na sociedade, nas relações sociais. E que eu tenho o direito de esconder se eu tenho uma doença, se eu tenho AIDS por causa do meu emprego, que ninguém vai me dar emprego, se eu tenho uma opção, uma opção de sexo. Por que eu tenho que divulgar isso? Isso tem a ver com as minhas relações negociais? Não. Claro. Agora, os meus dados pessoais, que eles chamam de não sensíveis, esses sim. Então, veja, divulgar o teu endereço. Não é o teu CPF que está divulgando, que muita gente tem, mas é o teu endereço, o teu estado civil. Eu anotei aqui quando tu estava falando, fui lá ver todos os dados e dizer, não, isso faz parte do dia a dia da pessoa. Então, na realidade, a decisão banalizou muito essa proteção dos dados pessoais. Porque, veja, na minha opinião, basta vazar os dados. Vazou os dados pessoais, ou seja, compartilhou os dados pessoais, ou que seja invasão de hacker e os dados pessoais não sensíveis, já há uma violação do meu direito personalíssimo. Porque eu vi que o ministro disse, os dados não sensíveis são dados que não são íntimos, que não fazem parte da intimidade, tudo bem. Comuns, né? Ele trata como porque comum. há autores que fazem distinção entre intimidade e privacidade. Então, eu poderia usar o conceito e dizer, realmente, estes dados que vazaram não fazem parte da intimidade dele, tá certo? Que não vai aparecer socialmente, mas faz parte da vida privada dele. E ele tem direito de viver e ser e não divulgar para quem ele não autorizou, Claro. Tá certo? E Porque esse o é o mau objetivo uso desses da dados, lei, né? Karen, é gravíssimo. É gravíssimo. E eu fui lendo e eles vão reconhecendo aqui violação ao direito personalíssimo. Eu anotei os termos assim, a falha indesejável, eles vão amenizando, assim, como se fosse uma mera banalização do dano moral. Não é banalização. É o momento em que existe uma lei de proteção de dados, em que tinham decisões dizendo que basta violar esses dados, usar indevidamente, sem a minha autorização. Isso está violando a minha identidade pessoal, que é um direito personalíssimo, que merece proteção, certo? E não só quando é sensíveis os dados. Eu acho, Isabel, que um pouco, assim, né, a gente que está realmente estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê, assim, que ainda falta um nível de maturidade, né, assim, primeiro aquela negação, teve todo um momento de negação da própria existência da lei, a lei vai completar 5 anos esse ano, né, e as pessoas negando a existência da lei. E aí também eu acho que, assim, pegou justamente esse ranço do dano moral, porque aí a gente tem aquele outro, né, aquele outro lado obscuro do dano moral, que é a indústria do dano moral, que tudo é dano moral e aí mais nada é dano moral. E aí acaba que essa falta talvez, de maturidade na análise da questão da LGPD dessa saturação das indenizações por dano moral, porque tudo virou dano moral, faz uma decisão dessa, que, claro, vai ter que ser calibrada, ela vai precisar, né? Ela me pareceu fora do ajuste também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala, então, da questão do fato de ser presumido ou não, isso faz alguma diferença para a natureza da responsabilidade civil, dela ser objetiva ou subjetiva? Porque acho que isso é uma coisa que as pessoas confundem também. Não. Né? A questão de ser objetiva ou subjetiva é a teoria que vai se aplicar. E a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe a responsabilidade objetiva. Objetiva, quer dizer, é uma lei assim que realmente ela veio forte no mercado, responsabilizando as empresas, cuidado com o uso dos dados alheios, né, dos dados das pessoas, sejam sensíveis ou não. Então, no momento que o Tribunal Superior começa a partir para essa ideia de que não precisa proteger esses dados, então por que existe uma lei? Uma lei que diz assim, a primeira coisa que ela diz, ela fala assim, a disciplina de proteção de dados pessoais, eu estou lendo aqui, é o respeito à privacidade, é o respeito à intimidade também, não pode violar a intimidade, ela faz a separação disso. Então, a gente pode usar, a intimidade está ligada aos dados sensíveis, mas a privacidade está ligada aos dados
não sensíveis. E Gerais, dados pessoais. uma coisa que me chamou a atenção, e não é na primeira decisão, já tenho lido isso, dizendo assim, ó, que o dano moral não pode ser presumido salvo nos casos de negativação do SPC e morte de pessoas. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter que rever tudo que eu ensino. Porque toda violação de uma lesão ao direito personalíssimo, e vamos lembrar aqui para os alunos, né, e para as pessoas que estão assistindo, os artigos 12 ao 21 do Código Civil trazem esses direitos, né, cara? E aí nós temos direito à vida, à liberdade, à integridade psicofísica, que estão ali do artigo até o artigo 15. Depois o 16, o direito ao nome, olha aí o nome violado. Depois nós temos o direito à honra, né, e à imagem no artigo 20, e a privacidade, a vida privada e a intimidade no artigo 21. Então, basta a violação de um desses direitos, já há dano moral. Agora, depois, se a forma como ele refletiu na vida da vítima, as consequências disso, porque dor, de sabor, abalos, etc., isso vem e são consequências. Então, eles poderiam talvez trabalhar o valor do dano moral. O valor. E veja como não vai contra o caminho que eles vinham tomando. Porque eu sou uma pessoa que não sou nova aqui, tu sabe, né, cara? Então, eu advoguei muito para imobiliárias. E quando as pessoas eram negativadas indevidamente, levadas ao SPC indevidamente, nós começamos a trabalhar o abalo de crédito. Então, eu dizia assim, olha, não há dano moral porque ele não provou o abalo de crédito. Começou assim com essas posições. Depois o tribunal muda e diz, não, basta a prova de que ele foi negativado indevidamente e o dano moral já é presumido. Já é presumido. Ele não tem que provar que ele tentou comprar e não conseguiu, não teve crédito. Não, basta a prova de que foi negativado indevidamente. Só. Então, para o SPC, basta a prova, não precisa provar mais nada. Fiquei sabendo que eu estou no SPC, eu nem tentei comprar. Eu já posso ajuizar uma ação de dano moral, porque eles dizem dano moral presumido. Mas divulgar todos os dados pessoais, embora ainda não tenha sido feito o uso indevido desses dados, mas pode ter sido uso de outra forma, como marketing, como chegando propagandas para mim de comprar produtos, né? Claro. E isso não é dano moral. Isso não é dano moral. Tu sabe que eu não cheguei a ver no detalhamento, eu queria ter pego a sentença de primeiro grau. Eu imagino, Isabel, que isso deve ter sido alguma oferta dessas empresas que estão fazendo energia solar. Tô imaginando, tô especulando aqui, tá, gente? Não sei se é isso. Mas porque são aquelas empresas que, né? Então, assim, já tinha o teu dado de consumo, porque daí eles já chegam com a proposta pronta, dizendo assim, Isabel, tu vai economizar tantos mil na tua conta de luz. Não, é que né? ali ela também faz dá uma confusãozinha ali um pouco no que ela está pedindo, porque ela diz, eu até coloquei aqui, que houve vazamento de dados pessoais sensíveis, que a empresa não cuidou. Mas aí houve uma confusão ali, porque não eram danos sensíveis, não são sensíveis, não são dados sensíveis. Mas eu vi esse fato e também vi, uma coisa me chama a atenção, porque nas decisões do Tribunal de São Paulo sempre era dado dano moral presumido. Daqui a pouco mudou, tá? Tanto é que essa foi dada. Daqui a pouco começou a mudar, assim, e são várias decisões que não concedem. Qual é a empresa que vazou os dados, cara? A Eletropaulo, que é essa empresa que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Então, às vezes eu penso, será que a decisão é jurídica ou ela está enxergando outra forma? O boom, no momento que vaza esses dados, tá certo? Até por um hacker, alguma coisa, mas isso aí não é mais considerado excludente. A empresa tem que se responsabilizar, tem que fazer a segurança do seu trabalho, do seu serviço. Então, assim, eu penso que talvez, se eles concedessem esses danos morais de 10, 15, 5 mil, vai fechar uma empresa como uma empresa de energia elétrica de São Paulo. Pensa em quantos usuários foram atingidos. Até eles pararem de fazer isso, né, Isabel? Porque a gente tem outros exemplos, né? E isso é uma coisa que eu também sempre falo quando eu estou tratando dos cartórios, porque eu digo assim,
Tu sabe também, né, Isabel? Tu também trabalhou com eles muitos anos. Tabelião e registrador são pessoas altamente zelosas com os dados. Eles, Nossa! por tradição, eles já Nossa! conservam dados pessoais, né? De séculos. Então, Coisas assim, guardadas em cofres, muitas coisas vezes, né? então, eles sabem muito bem como... E não são pessoas que têm por hábito violar dados pessoais fazendo esse tipo de ação. Agora, tu quer ver uma coisa? Tu já deve ter ouvido falar, quem está nos assistindo aqui já deve ter ouvido falar daquela situação clássica da pessoa que encaminha a aposentadoria e antes dela saber que ela está aposentada, ela já está recebendo uma ligação oferecendo um empréstimo. Exatamente. Ora, como assim? É porque essa informação vazou, né? Os dados, a pessoa que liga já tem o telefone, já sabe o nome, já sabe que foi concedida a aposentadoria. E é um massacre. É um massacre o dia inteiro. Quer dizer, isso não é dano moral. Isso faz parte do dia a dia. A pessoa saber antes de mim que eu estou aposentada, me oferecendo financiamento bancário. É bom saber que eu tenho crédito para crédito uma ova, porque eles estão tirando já do consignado. Claro. Mas é assim, o que eu penso é que no momento que a lei veio, em 2020, né, que ela teve um baita de um período aí de vacácio, né? Pegou Covid ainda, eles esticaram a vacácio. Então, lá em setembro de 2020, ela é de 18, mas ela só entrou em vigor lá em 2020. Ela deu chance para as empresas se criarem um sistema de segurança, né, de proteção. E aí, quando chega o primeiro vazamento de dados pós-legislação, que regula isso, que traz uma responsabilidade solidária, que traz uma responsabilidade objetiva, que não diferencia no reconhecimento de danos, os danos pessoais. Ela não faz essa diferença. Ela pode fazer uma diferença conceitual. Mas o tratamento, se a gente olhar, é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não é de dados pessoais sensíveis. Senão eu podia tratar só dos sensíveis. 42, que é o artigo que inaugura ali a parte da responsabilidade, né? A questão de ser objetivo ou ser subjetivo, eu acho até que a gente pode discutir, né? E depois, tanto que tem um artigo que fala ali da questão das relações de consumo, né? Ele diz assim, olha, vai se aplicar aqui a previsão específica, quando for relação de consumo, então tu remete para lá, para o CDC, né? Mas aí outra coisa que eu queria comentar contigo são as hipóteses de exclusão de responsabilidade, porque nós temos nesse sistema da LGPD, né, Isabel, vale lembrar também, eu sempre digo assim, ela é uma lei que premia aquele controlador que faz tudo direitinho, né? Então, a pessoa que se preocupa, que realmente está ali e está atenta, e tem um projeto de adequação, e adota boas práticas de governança, e tem um compliance, quando acontecer, porque a questão que a gente sempre diz é isso, assim, ó, vai acontecer, né? É impossível, tu não tem essa blindagem de 100%, então vai acontecer. Tá, mas e quando acontecer? Como que vai ser o teu comportamento? E aí eu acho que vai na linha do que tu tá dizendo, que é assim, ainda que eu tenha um dano presumido, se eu demonstrar que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? Que foi um fato de terceiro, que foi daqui a pouco lá, culpa exclusiva da vítima. Isabel saiu por aí distribuindo os contratos de energia elétrica dela. Né? Então, assim, bom, eu tenho ali uma forma de exclusão da responsabilidade ou eu tô fadada a responder, né? Não, o próprio CBC traz também para o fornecedor as possibilidades de exclusão da responsabilidade, né? Quer dizer, não foi ele que fez o tratamento de dados, não foi ele que isso aí foi outra pessoa que fez o tratamento. Ele já pode dizer, o produto não foi defeituoso, o serviço não teve defeito. Eu coloquei, eu protegi todo, eu tenho toda a última geração em segurança, eu fiz toda a segurança. O vazamento veio da vítima, ela que vazou seus próprios dados para se aproveitar, porque o dano moral serve para isso também, né? Para loteria, né? Então, como é que se diz? Os malandros também querem se aproveitar, né? Daí isso o juiz tem que separar o joio do trigo, né? O que é lícito do ilícito, né? Isso já dizia os grandes franceses, né? Mas, de qualquer maneira, assim, ó, se foi a empresa que fez toda a coleta, fez todo o tratamento de dados e não fez a segurança necessária, e veja, a única excludente que tem servido, além desse que não foi ele que fez, né? E a culpa exclusiva da vítima. Nem o hacker pode servir de excludente. E nem dizer assim,
Ah, foi minha funcionária que vazou, porque às vezes os Ah, funcionários fazem propositadamente, porque quanto mais o funcionário agir ilicitamente, mais o empregador vai responder, né? aqui Então, quanto a tu isso, a trouxe uma gente tem coisa muito limitado. E bem existe aquela diferença de importante. fortuito interno e fortuito externo, foi uma construção da doutrina, quer dizer que a pessoa só responde pelo que está ligado, aliás, só responde pelo que... só é excludente o que vem de fora e não o que está ligado ao serviço. Essa atuação dos hackers não é considerada excludente. Já tem decisões, assim, invasão de hackers, responsabilidade da empresa, responsabilidade da empresa. Realmente, a lei estava indo acompanhada pela jurisprudência num sentido bem forte para os agentes, né? Como eles chamam os agentes que fazem o tratamento de dados. Mas agora, com essa decisão do Superior Tribunal, eu pergunto, será que as empresas vão continuar com essa preocupação de segurança se elas sabem que só o vazamento já não é dano moral? Que teria que ter a máquina. O que ele vai provar mais? O que ele vai ter que provar mais? Ele vai ter que provar que foi usado ilicitamente os seus dados? Ele vai ter que provar o que é abalo psicológico, ficar ligando 24 horas para casa dele? O que ele vai ter que provar? Eu não entendo quando eles querem a prova do dano moral, porque às vezes eu penso que às vezes faz uma confusãozinha entre provar o fato ilícito e o dano, né? Porque a regra é assim, ó, os danos que são provados são os danos materiais. Esses não admitem presunção, né? Salvo a questão da pensão para menores, etc. Mas, de regra, não admitem presunção. Já o dano moral, a regra ele é presumido quando invade um direito personalíssimo. Assim, ó, excepcionalmente ele tem que ser provado. Então, vejam, eles usam a exceção para aplicar, eles invertem o ônus da prova para a vítima e não para o agente. Né? Quando tem um Código de Defesa do Consumidor, quando tem uma lei de proteção de dados aí que fortíssima, reconhecendo que qualquer dado pessoal, sensível ou não, merece proteção. A lei traz inúmeros princípios, tais como o CDC é cheio de princípios, que vem da boa-fé. Quer dizer, rompe. No momento que eu dou meus dados pessoais, que sejam os não sensíveis, que é meu nome, meu CPF, meu endereço, Karen, meu endereço. Eles divulgaram o endereço particular dela. Imaginem, daí querem dano. Então eu pergunto, engraçado, né? Aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça de corpo estranho dentro de um produto, tá? Enxergou uma barata dentro de um produto. O nosso tribunal dizia, tem que ingerir, tem que ter ingerido, nem que seja parcialmente, senão não tem dano, senão não tem dano, senão não tem dano. E a ministra Nancy do Superior Tribunal de Justiça disse ao contrário. Basta ver a barata no refrigerante, já há dano moral, já porque violou a segurança do consumidor. Veja, ela não precisou nem engolir, ela não precisou nem tomar. Foi um risco de dano. E eu dizia para os alunos, poxa, risco de dano? Estão indenizando risco de dano? Ela não precisa comer a barata, basta que ela olhe a barata no refrigerante. E agora os danos pessoais divulgados, ela provou que foi divulgado, porque não foi uma divulgação. Agora eu estou entendendo que essa empresa, essa Eletropaulo, que trata da energia elétrica de São Paulo, teve um problemão e vazou milhares de informações dos clientes ali, inclusive os contratos, né? Então, vejam, eu preciso provar dano moral aí, quer dizer, não basta eu enxergar o bicho. Aí eu vou ter que ingerir, eu vou ter que provar. Poxa, quanto tempo esse risco vai ser ilimitado de uso dos meus dados? Eu estou vulnerável para o resto da vida, né? Tem coisas bem importantes que tu destacou aí, Isabel. Até quero trazer para vocês, né? Essa questão que a Isabel falou do empregado, né? A gente tem uma estatística, Isabel, que diz que 80% dos incidentes de segurança envolvendo vazamento de dados, violação de dados pessoais, acontecem por ação humana não intencional, tá? Até vale dizer assim, é a pessoa que faz até mesmo sem saber que tá fazendo. É o phishing que a gente fala, né? Tu recebe um e-mail, tem um linkzinho ali, tu clica e pá, de repente foi tudo, né? Foi todo um banco de dados da empresa por um acesso ali numa página que não deveria ter acessado, um link que não deveria ter clicado. Então, a gente nem entra assim,
Claro que tem a má-fé, claro que tem o Sim. ato deliberado de prejudicar, mas na maioria dos casos ainda é não intencional. Então, assim, o treinamento das pessoas é uma etapa fundamental para essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ensinar as pessoas que estão ali trabalhando, né, com o controlador, porque aí também a gente tem a questão da responsabilidade do controlador. O controlador Sim. é o grande responsável aqui, que é a pessoa, né, no contexto aqui dos cartórios, que eu estou sempre falando, é o tabelião, Sim. é o registrador. Muito É o que bem. manda fazer, né? É o que manda tratar os dados. Claro que o Uhum. tabelião e o registrador, eles mandam para cumprimento de obrigação legal, porque Sim, são as atribuições que estão lá na sim, lei, né? sim. Para lavrar uma escritura tem que coletar dados. Bom, então tem coleta, tem utilização, tem compartilhamento, perfeito. Mas é ele quem decide como que vai ser feito isso, né? Em que Sim. condições que isso vai ser feito. E aí nós temos também a questão de que os empregados, os funcionários, os substitutos, os escreventes, ajudantes, eles não são operadores, né? Os operadores são aqueles contratados que realizam as operações de tratamento de dados por ordem do controlador e que há uma responsabilidade solidária que poderá ser solidária, mas também não é sempre, tá, gente? Então, assim, ó, vocês têm que entender que a responsabilidade maior e primeira é do controlador. Bom, em determinadas circunstâncias, tem 2 casos que a lei fala que o operador vai responder solidariamente. Se ele descumpriu aquilo que o controlador disse que era, né, a ordem que passou para ele, ou ainda se ele agiu em desconformidade com a lei. Muito bem. Mas para dizer para vocês, então, que nós temos uma responsabilidade muito forte, e é o que a Isabel está dizendo, né? A gente vinha numa linha, claro, né, Isabel? E outra coisa que eu acho que vale a pena dizer aqui, aqui a gente está tratando exclusivamente do âmbito da responsabilidade civil, Sim. de um titular de dados que entrou com essa ação porque se sentiu lesado no seu direito. Isso não significa que lá a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não possa aplicar uma penalidade. E vejam, a penalidade da ANPD pode chegar a 50 milhões de reais. O teto ali é 50 milhões, né? A própria lei traz as sanções, né? Todas as sanções administrativas, etc. Que nem o CDC também traz isso, né? Sanção penal, administrativa. Exato. E a gente também sempre comenta assim, né? Tem o aspecto financeiro da multa, que é administrativa, e tem uma penalização administrativa, que eu acho que é pesadíssima também, que é a possibilidade de suspender o tratamento dos dados pessoais, quer dizer, aquela empresa, aquele controlador que violou, né, que fez uma violação de dados pessoais, não pode mais utilizar aqueles dados. Quer dizer, tu imagina uma empresa como essa, se tu diz assim, não, o teu banco de dados tu não tem mais acesso porque tu tratou mal os dados pessoais que estavam sob a tua guarda. E aí, bom, a repercussão disso pode ser a própria falência do negócio, né? O próprio fechamento, a extinção do negócio. Então, é muito grave. E outra coisa, só para a gente finalizar, nós já estamos aqui finalizando, o que a Isabel falou dos princípios, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem 10 princípios. Nossa, sim. Tem 10 princípios, né? Então, bom, na medida em que eu conseguir demonstrar, e aí eu acho que é o que tu falou também, a questão de demonstrar o fato e a questão de demonstrar o dano, né? Porque, bom, eu posso ter uma circunstância de uma violação de dados pessoais, mas eu tenho respeitado todos os princípios. O princípio da finalidade, o princípio da adequação, o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade, o princípio da transparência. Então, assim, na medida em que eu vou mostrar isso, e como que eu mostro isso? Através de uma governança, através das boas práticas. Eu não vou tirar isso do bolso do nada. Não, Então, claro. é todo um projeto de adequação, de melhoria contínua sempre, que vai conseguir fazer com que na hora em que for chamado no processo controlador para dizer, olha, ó, aconteceu isso aqui. Não, mas veja bem, ó, essas aqui foram todas as ações que eu tomei, né? E aí isso vai servir como uma atenuante e vai... E é uma coisa importante também, cara, que para entrar com uma ação dessa não é fácil. Porque a gente tem que provar que a empresa tratava os dados, estava com alguns dados, que vazou da empresa, tá certo? Exato. Porque é um nexo causal.
Então, assim, ó, não é uma ação qualquer. E dessa prova, desse fato comprovado, por isso que eu digo que às vezes há confusão do fato com o dano. No momento que eu provei esse fato, daí surge, presumidamente, o dano moral. E não é só dano moral, poderia ter dano material também daí, decorrentes, né? Então, assim, mas o dano moral sempre foi presumido nessa circunstância. Eu não entendo agora, tanto é que eles reconheceram que houve violação, né? Visto que na decisão diz, houve violação, eu até estava procurando aquelas expressões do ministro dizendo, houve violação, sim, houve violação dos dados, mas não eram dados sensíveis, mas não eram dados, como se dissesse, não são dados importantes, mas são dados que são usados diariamente nas relações negociais. E aqui tem a peculiaridade que, de alguma forma, ela deve ter conseguido mostrar, acho que através dessas informações do próprio contrato, né, Isabel? Porque uma coisa que também a gente sempre fala, né? O nosso nome e o nosso CPF tá aí na boca do povo, né, Isabel? Esse aí tá rolando aqui pela rua, tu olha para fora, tá correndo. Não, tudo bem, se fosse só o CPF, eu concordo. Mas tu viste que vazou todo o contrato. Exato. Inclusive o que ela gastava, a forma de gasto de luz, a de consumo, a partes da própria relação negocial. Né? Agora, eu tenho anotado, tu falaste no início, né, cara? Sim. Todas aquelas... Sim, a carga contratada, a carga, o consumo, toda a forma o tipo de instalação. Poxa, isso não é invasão à vida privada da pessoa, vai me desculpar. O Estado Civil, a idade dela, para mim, só divulgar a idade já dá moral. Se divulgasse a minha idade, já dando moral. E é isso. A Tânia está dizendo aqui. Exatamente, a Tânia está dizendo ali, ó, coloca o titular numa posição de vulnerabilidade ilimitada, permanente. E esse é o medo. Que vão fazer com esses dados todos? Porque uma coisa é ter o CPF da pessoa, tudo. Inclusive, a minha segurança, no momento que diz aonde é que eu resido. Meu endereço. Uma coisa é teu endereço no escritório, outra coisa é teu endereço teu particular, né? Teu endereço da tua família. Não, por favor, olha, salve o melhor juízo, com todo o respeito aos ministros ali. Mas eu fiquei realmente preocupada com essa decisão, porque se vocês acessarem o Google, por exemplo, estou falando para o pessoal, e colocar assim, vazamento de dados e dano moral, é só essa decisão que vem. Não há dano moral, não há dano moral, não há dano moral. Ei, só um pouquinho, né? Exatamente, estão dizendo ali, ó. Então, para que a Lei Geral de Proteção de Dados? E vai na contramão, né, Isabel? Inclusive daquela outra decisão, que foi a decisão mais recente antes dessa, que foi a da Justiça do Trabalho. Daquela da Justiça do Trabalho, olha como foi diferente aqui a situação, né? Só para vocês, rapidinho, antes da gente terminar. Naquela da Justiça do Trabalho, o que aconteceu? O empregado entra com um ex-empregado, né? Entra com a reclamatória trabalhista e para fazer prova para ele de que ele trabalhava, sei lá, hora extra, enfim, não sei quais eram os pedidos especificamente, ele junta o prontuário dos pacientes que ele atendeu. Aí ele junta no processo trabalhista. E aí o que acontece? Inverte o processo contra ele. Ele é condenado por ter juntado. E aí, claro, ali em dados sensíveis, né? Acho que era de um hospital. E aí ele junta. Daí tu imagina, tu pensa, Isabel. Aí a cabeça, né? Não, eu vou provar que eu trabalhava hora extra, juntou os prontuários onde ele estava lá assinando, né, as informações dos dados dos pacientes. E aí, tomou, né, aqui foi, o revés foi forte, né? Alguém está dizendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Olha, vazamento do banco, ó. Não é isso? Por exemplo, empréstimo de determinado banco no valor de tantos X parcelas. Cabe ação contra o banco por vazamento de dados? Se conseguir demonstrar, né, Isabel? Poxa, a Paula o banco ainda tem informações muito mais assim, invasivas, né? Porque tem até o salário que a pessoa ganha. Até os valores que ela ganha, tudo. Cópias de imposto de renda, que às vezes a gente tem que passar para o banco e etc. Então, assim, tem que provar que houve vazamento de dados pelo banco, porque isso eu vejo as ações que são julgadas improcedentes, porque não houve essa prova. É uma prova difícil de fazer. Tem que provar que os dados vieram do banco, foram tratados ali do banco e vazados pelo banco. Vazados ou compartilhados pelo banco sem autorização. Esse é o fato.
No momento que eu provo isso, já deveria, pelo menos, dar direito ao dano moral. Material, não. Material teria que provar que alguém usou, né? Então, fez compras com meus dados, cartão de crédito, daí eu ainda tenho danos materiais. Ó, Mas a o Fê dano tá aí, ó. moral, A Fê em tá ré dizendo. ipsa, já deveria ter... claro, violou a confidencialidade, violou o sigilo, violou a intimidade, violou a privacidade, violou todos os princípios do CDC, inclusive o princípio que diz que o consumidor tem direito a uma reparação integral. Então, como assim? Tem direito a uma reparação integral se nem o dano moral eles conseguem enxergar como dano presumido. Então, o dano presumido, com a o máximo respeito, não vem só como é que se diz? Da negativação do SPC e de morte de pessoas. Mas ele vem de qualquer lesão a um direito personalíssimo. Só. Depois, os reflexos disso na vida da pessoa pode implicar no valor, mas não na existência do dano. Tem duas diferenças aí. Uma coisa é o valor, outra coisa é a existência do dano moral. Tá? Agora eu vou ter que rever tudo que eu ensino. Com base. Claro, tá gente, vamos falar, né? É uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas é da segunda turma, de uma turma forte, de uma turma que é integrada pelo Herman Benjamin, que é o máximo lá em consumidor. Do Código de Defesa do Consumidor, né? E vocês podem ver, analisem a decisão, não há um comentário do Código de Defesa do Consumidor na decisão, o ministro não fala sobre o CDC, e aqui há aquele diálogo das fontes, eu posso usar várias legislações ao mesmo tempo, porque todas protegem o consumidor. Então, na minha opinião, se tivesse que inverter o ônus da prova, de presumir, então que invertesse para os causadores do dano, para a empresa, né? Dizer, não, você prove que não há dano moral. Quero ver você provar. Você que prove que não há dano moral. Né? E eu levo em aula vários exemplos de que não havia dano moral mesmo. Várias situações. Então, é só provar que não houve. Não tem problema nenhum. Agora, exigir que a vítima prove o efetivo dano. Mas o que é o efetivo dano se não é só lesão, só violação do direito personalíssimo? Então, meus amigos, durmam com esse barulho. A Fê está dizendo aqui, ó, a ação na Justiça do Trabalho foi um veículo para o vazamento. Sim, tanto que depois eles colocaram sigilo sobre esses documentos que estão dentro do processo, né? Porque isso é outra coisa, né, Isabel? Hoje, no processo eletrônico, a gente, claro, antes no processo físico também, mas a gente acessa os documentos que estão ali, né? Os advogados também têm que ter cuidado com isso, de quando juntam documentos que têm ali dados pessoais, de colocar o sigilo, pelo menos aquele nível de sigilo 1 ali que a gente consegue estabelecer. Por quê? Porque o processo é público, então está sendo acessado. Nesse caso ali, depois eles colocaram em sigilo esses prontuários médicos, mas imagina, não tem sentido fazer, né? Sim. Mas então tá, gente, eu quero te agradecer, Isabel. Claro que a gente passou do horário que a gente queria, né? É previsível isso. A gente sempre passa. Mas acho que vale a pena, acho que a discussão é muito, muito, muito importante, é pioneira praticamente, né? Porque assim, a decisão é uma das primeiras decisões que a gente tem de STJ sobre esse tema. Após a lei, sim, né? Após a lei. A Natália diz, não sei se choro pela decisão ou sorrio pela live impecável. Ah, Natália, que bom, que bom. Por enquanto sorri. Vamos ser felizes enquanto dá, né, Isabel? O direito é isso, né? Toda essa discussão que torna o direito apaixonante, eu acho, né? É verdade. Ao invés de decepcionante, ele tem que se tornar apaixonante. E a gente tem que ir construindo, né, Isabel? Acho que a gente, como advogadas, né, sempre digo, deixa essa mensagem para os alunos também, né? Ser advogada é isso, né? É insistir nas teses, é acreditar, é não desistir, porque é assim que a gente muda também as coisas, né? Porque senão estaria tudo igual lá, como lá atrás, né? Então, as alunas aí tudo dando elogios. Sim, queridas, um beijo. Obrigada pela audiência, obrigada de todos. Isabel, muito obrigada quando tiver. Beijo, muito obrigada. Acho um assunto muito legal da gente continuar discutindo. Tá bom, boa noite, boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.